Hebreus 11, a partir do 5. Amém? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Muito bem, muito bem. Nós vamos continuar aqui falando sobre o sexto sentido, que é a fé. Este sexto sentido que faz grandes coisas e é como um Deus em nossas vidas. Você vai ver que pela fé nós falamos de Abel, hoje nós vamos falar de Enoque, que pela fé foi transladado ao céu. As pessoas chamam o sexto sentido, o povo do mundo aí chama de intuição. Intuição. Mas eles não sabem que o sexto sentido é a fé. E o justo vive pela fé. O justo vive por isto. O justo não vive por outra coisa a não ser pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que buscam a Deus, aqueles que se aproximam de Deus, devem crer que Ele existe e Ele é galardoador, ou seja, galardoador é recompensador, dá recompensa àqueles que o buscam. As pessoas que buscam a Deus recebem a recompensa divina, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você não fica sem uma recompensa quando você busca a Deus, tem comunhão com Deus, clama a Deus. Hoje eu recebi uma história de um irmão, parece que é de Juazeiro, lá no Ceará. Ele creu, ele tinha fé. Então houve uma seca lá na cidade dele. Ele conta esse testemunho, mandaram o vídeo até para mim. Depois eu vou passar para vocês. Houve uma seca lá na cidade dele, uma seca grande. E ele tinha um vizinho que não era cristão. E o vizinho se irritou com ele. Eu vou contar com minhas palavras, depois vocês vão ouvir. Ouviu, né? Mas eu sempre conto com as minhas palavras para poder suavizar, para vocês entenderem melhor. Então, o vizinho se irritou com ele, que a seca estava grande, e disse que se o seu Deus que você crê existe, eu quero ver ele fazer chover somente na sua roça, porque eu não creio mais nele. Então, foi como se o cara fez um desafio para ele ali. Ele está feito o desafio. O Deus que eu creio faz grandes coisas e faz coisas impossíveis. Impossível. Porque a Bíblia diz assim, que tudo é possível ao que crê. Tudo. Então as coisas impossíveis se tornam possíveis, porque tudo é possível ao que crê. Tudo bem. Aceitou o desafio. E ele foi passar a noite em comunhão com Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus. Após a chuva não veio e caiu só na roça dele.
E quando a chuva começou a cair, era chuva forte, que atolava o pé, que quando pisava. Ele foi chamar o vizinho e disse, vem cá. Foi, 5 horas da manhã começou. O vizinho começou a olhar, a chuva caía, chuva grossa, que atolava o pé. Você pisava, atolava. O vizinho e a família, naquele dia, entregaram sua vida a Cristo e foram batizados. Creram, eles creram, porque viram um testemunho de fé. Então, fé, se a pessoa tem, se a pessoa pedir a Deus, os discípulos pediram a Cristo, aumenta-nos a fé. Se eu não tenho, eu vou pedir a Cristo para aumentar a minha fé, porque eu quero viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero agradar a Deus. E como é que eu vou agradar a Deus? Crendo nele, confiando que ele é capaz de fazer. Então sem isso eu não posso agradar a Deus. Por isso que alguém chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se queres, cura o meu filho. Jesus olhou para ele e disse, eu quero. Fica limpo. O menino ficou limpo na hora. Ele disse, se queres, porque ele sabe que Jesus podia tudo. Basta somente ele querer. Deus pode tudo. Basta somente ele querer fazer que ele faz. Porque ninguém pode impedir o mover e o agir de Deus. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Então ele chegou e disse, Senhor, se queres, cura meu filho. Jesus disse, quero. Fica limpo. O menino ficou. Aí o outro chegou e disse assim, Senhor, se podes, cura o meu filho. Jesus disse, se podes? Se podes? Tudo é possível ao que crê. Se podes, está perguntando se eu posso? O negócio é eu só querer, se eu quiser eu curo, mas se eu posso, tudo é possível. Você pode também, basta você crer. Se você crer, tudo é possível a você. Jesus levou aquele homem a crer. Aí aquele homem disse, Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Estão entendendo? Então assim, se eu não tenho, o que é que eu tenho que fazer? Pedir a Deus para me ajudar na minha falta de fé. E Deus vai ajudar. Deus vai produzir fé no meu coração para poder eu adquirir as suas promessas. Adquirir tudo que Deus tem. Mas nós estamos vivendo um tempo difícil. E é assim, ó. O mundo tem muitos atrativos. E toda vez que surgem mais coisas novas, mais atrativos, a fé das pessoas vai diminuindo. O sobrenatural vai deixando de existir. Porque tudo é natural. Tudo é natural. As pessoas só pensam no natural. No natural. Resolve tudo com o natural. Resolve tudo com isto. E o sobrenatural vai saindo, vai se afastando. Por isso Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que vai achar, vai procurar para ver se acha fé? Se acha esse sexto sentido? As coisas ficariam tão difíceis, que quando ele contou aquela parábola daquela viúva, que foi atrás daquele juiz iníquo, e aquela viúva vinha na porta do juiz e dizia, Senhor, julga a minha causa contra o meu adversário. O juiz diz, vá-se embora. Vá-se embora. Eu não temo a ninguém. Eu comando tudo aqui. Eu não temo a ninguém. Eu sei tudo. Eu faço tudo. E eu não temo nem a Deus. Vá-se embora. Vou julgar sua causa, não. A mulher no outro dia que chegava lá e dizia, pá. Juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele vá-se embora. E ela no outro dia via... Bateu na porta dele, perseverante, pedindo ao juiz, diz, eu não temo a Deus, não temo a ninguém. Sabe o que eu vou fazer? Para essa mulher parar de me molestar, de me importunar, de me impedir, eu vou julgar a causa dela. Eu vou resolver logo a causa dessa mulher.
Ela para de me importunar, para de bater na minha porta, para de vir atrás de mim, eu vou julgar a causa dela ligeirinho. Foi lá, julgou a causa da mulher, resolveu tudo. Aí Jesus diz, se um juiz iníquo, olha, preste atenção, se um juiz iníquo, um homem cheio de pecado, um homem que não teme a Deus, um ateu, foi capaz de julgar a causa de uma mulher por uma importunação, Jesus disse, imagina Deus o que pode fazer se nós importunarmos Ele, se nós formos a Ele em oração, se nós clamarmos a Ele, o que Ele pode fazer por nós, já que Ele é bom. Mas aí Jesus disse, será que quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Fé é revelação também, e revelação é fé. Será que vai achar as pessoas reveladas, que realmente creram na mensagem de William Branham? 90% ou mais do que isso do povo da mensagem não crê no que o William Branham falou e não tem fé de rapto. Eu vou mais além, 95% não tem. E não crer no que o William Branham falou. Eles creem assim numa parte. O William Branham disse assim, o dízimo é do pastor. Aí eles dizem, isso aí, olha aqui o que o irmão Branham disse. Mas quando o irmão Branham disse, cada igreja levanta seu pastor e seu diácono, eu digo, eu sou um pastor legítimo. Eu sou um pastor legítimo. Porque eu não fui colocado por ninguém. Aqui começou tudo do zero. E nós estamos dentro do padrão da mensagem. Vocês estão entendendo? Então, mas quando o irmão Branham diz outra coisa, diz isso e aquilo, não, aí eles deixam para lá. Aí eles não querem saber. Eles não creem naquilo que o irmão Branham ensinou. São poucos os pastores, são poucos os crentes que creem realmente naquilo que o irmão Branham falou, que tem fé. Então 90% ou mais do que isto não tem revelação da mensagem. Não tem. Eles vieram ali, aceitaram o batismo, foi falado para eles que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, a ceia, e muitas outras coisas eles aceitaram. É como aqueles israelitas que saíram do deserto, saíram ali debaixo do poder, debaixo do sangue, cruzaram o Mar Vermelho, mas quando chegou lá no deserto, eles não tinham a revelação para prosseguir, e foram caindo um por um no deserto. Eles não chegaram à terra prometida. Não chegaram à terra prometida. Então assim, olha só. Você tem o seguinte, Enoque alcançou o testemunho de ter fé, teve uma fé e alcançou um grande testemunho que deixou para nós. Agora preste atenção, Enoque só é falado em 3 versículos em Gênesis, foi falado em Enoque aqui, simplesmente um versículo, e lá em Judas fala de Enoque um versículo. Olha só. 5 versículos. Deus falou de um homem em 5 versículos. A Bíblia fala deste homem em 5 versículos. 5. Mas esse homem alcançou o testemunho de uma fé tão grande, de ser ao ponto de ser transportado desta terra para se encontrar com Deus. Falou pouco. Tem gente que gosta que fala muito sobre ele, fala isso e aquilo sobre ele. Falou pouco sobre Enoque, falou pouquíssimo, mas só que a grandeza que este homem alcançou foi coisas grandes. E pode ter certeza. A maior coisa que você alcança aqui na terra é a redenção, é a salvação por Cristo. E a outra é o arrebatamento. A maior coisa que você pode alcançar, você alcança a redenção, a salvação através de Cristo. E a outra coisa mais grandiosa que a igreja espera é o arrebatamento.
Por isso que vai ter gente que vai ser falado tanto dele, ele vai ser tão expressado na televisão, na mídia, em todo canto, mas não vai no arrebatamento. Enquanto outro que estava sentado na cadeira ali, que nunca foi conhecido de nada, vai ser levado. Estão entendendo? Nunca foi conhecido por ninguém, mas alcançou um testemunho, alcançou uma fé verdadeira e vai ser arrebatado. Enquanto o outro foi conhecido tanto e ficou. 5 versículos para falar de Enoque. Mas 5 versículos é o bastante. Só para dizer que ele andou com Deus, alcançou um testemunho de ter fé, foi transladado e ainda deu uma profecia que Deus iria julgar os falsos profetas. Cristo viria com suas milhares para acabar com esses falsos que estão aí, lá em Judas. Fala sobre isso. A estes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, que Cristo viria com os seus milhares para aniquilar esses falsos. Estão entendendo? Então, olha só, gente. Não precisa ser conhecido aqui não, Quinca. Não precisa não, João. Não precisa. O que precisa é alcançar fé para ser transladado, para ser arrebatado. Precisa ser conhecido por ninguém. O que a gente precisa é alcançar fé. Pela fé, Enoque foi transladado sem ver a morte. Foi pelo quê? Pela fé. Vocês estão me entendendo? Você já pensou assim? Eu estava pensando nisso assim. Adão foi formado por Deus, primeiro o homem espiritual, depois Deus do pó da terra faz o boneco de barro, coloca aquele homem dentro, coloca aquele homem no jardim, no lugar de delícias maravilhosas. Aquele homem foi gerado, foi tirado do pó da terra sem pecado, mas Deus deu uma ordem para ele: olha, no dia que comer, certamente morrerás. Ele vai lá, perde aquela comunhão com Deus, come do fruto proibido, o pecado vem ao mundo, ele é expulso daquele lugar. Olha que foi um homem que foi criado, foi feito sem pecado. É expulso daquele jardim do Éden. É expulso daquele lugar de delícias. Aí ele passa. Aí ele gera Sete, aí Sete gera Enos, aí Enos gera Cainã, aí Cainã Malalael, aí Malalael Jered, aí Jered gera Enoque, o 7º. Aí eu tenho Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered. Jered e Enoque, o 7º. Só que, enquanto Enoque estava na terra, Adão ainda estava vivo. Preste somente atenção no que eu estou dizendo. Enoque nasceu em pecado. Enoque foi formado em pecado. Adão foi gerado sem pecado, do pó da terra, sem pecado, mas entrou em pecado. Enoque foi gerado nessa terra em pecado, mas alcançou um testemunho tão grande de ser levado dessa terra sem passar pela morte. No dia que comer, certamente morrerás. Adão trouxe a morte, mas Enoque disse: eu vou me livrar disto. E como é que eu vou me livrar disto? Tendo comunhão com Deus. Porque ele ouviu Adão chegar para ele e dizer: sabe, Enoque, era assim, ó. E aqueles povo lá de Israel era assim. Quando o filho nascia, aí ele contava toda a história para o filho. Aí o neto nascia, ele contava toda a história para o neto. Aí o bisneto nascia e contava toda a história para o bisneto. Aí o tataraneto. Adão viveu 900 e poucos anos. Enoque viveu só 365. Presta atenção, ó. Enoque dos 7 foi o que viveu mais perto de Deus. E o que viveu mais perto de Deus foi o que menos viveu nessa terra. Está vendo como é que é a coisa? Foi o que menos viveu nessa terra, porque Deus disse assim: para que eu vou deixar mais esse homem na terra? Ele só vive comigo. Olha para
Lembrando, chega a dizer que ele andava com Deus. Aí disse, Deus pensou assim, para que eu vou deixar mais esse homem aqui na terra? Para quê? Se ele só vive comigo. Não, eu vou levar ele para casa. Ele só vive comigo aqui, ele só vive comigo, ele só tem comunhão comigo direto, está comigo direto, sempre. Enoque ouviu Adão falar, Enoque, lá eu vivi no jardim do Éden, aquela coisa maravilhosa, eu chamava uma maçã para minha mão, eu tinha o poder da palavra falada, eu dei nome a todos os animais, eu dominava sobre tudo, sobre os peixes, sobre o gado, sobre os répteis, sobre tudo, eu dominava sobre tudo. Enoque disse, rapaz, então é capaz de um homem chegar a ser dessa forma, se ele voltar a ter comunhão com Deus, ele voltará a ter esse poder tão grande que Deus deu a Adão, então eu vou começar a ter comunhão com Deus, viver perto de Deus, honrar a Deus pela fé. E ele foi vivendo assim, desta forma, ao ponto de William Branham dizer que aquelas pirâmides lá do Egito, que todo mundo ainda está lutando para saber como é que foi criado, o William Branham vem e diz, foi Enoque que chegou e disse assim, apareça, e elas apareceram, pelo poder da palavra falada. Ele chegou a alcançar o poder da palavra falada, que Adão tinha lá e dizia, venha maçã para minha mão, venha pera para a minha mão, venha qualquer fruta, animal, faça isso, animal, faça aquilo, você vai para ali, você vai para aqui. Adão tinha esse poder da palavra falar, ele disse, eu quero alcançar isso também. Aquelas pirâmides lá do Egito, que o povo está lutando, como é que as pirâmides foram feitas? Aí teve um cara que escreveu, sabe o quê? Eita, um camarada aí, um historiador, escreveu um livro dizendo que as pirâmides foram construídas pelos extraterrestres, e todo mundo estava acreditando. Já tinha vendido não sei quantas milhões de cópias. Porque ele disse, eu posso provar que as pirâmides foram construídas por seres que não são da terra. Estão entendendo? Sabe por quê? Porque aquelas pirâmides eram pedras de 1 tonelada. E as pedras eram colocadas uma em cima da outra. E não consegue passar uma folha de papel. E não tem argamassa, nem barro, nem cimento, nem nada, não. É só uma em cima da outra. São 3, Kelfs, Kelfre e Miquerinos. É o nome das 3. Kelps, Kelfre e Miquerinos. Aí veja só. Como é que alguém consegue construir colocando pedras de mais de 1 tonelada, uma em cima da outra, sem argamassa, sem cimento, sem nada, e aquelas pedras não deixar passar uma folha de papel? Colada uma na outra, segura, e afinalando, começa embaixo grosso, e vai afinalando até chegar ao topozinho. Ninguém sabia, ninguém. Até que Deus enviou um profeta e disse, sabe como é que foi construída as pirâmides? Enoque, pelo poder da palavra falada, falou a palavra e elas vieram a existir. Os céticos aí estão dizendo, isso é falso, isso é não sei o quê. Eu creio no profeta, eu não quero saber o que é que disse não. O profeta disse para mim, eu creio. A Bíblia diz lá em Isaías, naquele dia colocarei o meu altar no meio do Egito. E olha se as pirâmides não estão no meio do Egito. A Bíblia disse em Isaías, Deus disse, colocarei o meu altar no meio do Egito. O William disse que ali está escrito a Bíblia. Os símbolos que existem ali é uma Bíblia escrita. Aquilo nunca foi túmulo de Faraó, isso é inventado pelo mundo, nunca foi túmulo de Faraó. A Bíblia diz lá em Isaías, naquele dia colocarei o meu altar no meio do Egito, e elas estão lá, no meio do Egito. Elas estão no centro do mundo, aquelas pirâmides. No centro do globo, elas estão no centro. O Egito é o quê? O mundo simboliza o quê? O Egito. Naquele dia colocarei o meu altar no meio do Egito. Mas por que ele fez isso? Porque Enoque alcançou tudo isto pela comunhão com Deus. A comunhão com Deus e a fé fará a gente fazer grandes proezas, porque a fé se torna um Deus para nós, para conquistar, para trazer as coisas à existência, para as promessas de Deus vir para nós. É isto que o sexto sentido faz, que a fé faz. Vamos prosseguir? Amém? Então veja, eles estão aí dizendo, prove isso, prove aquilo. Olha, o profeta disse, a Bíblia diz que haverá um altar no meio do Egito,
isso aí o profeta trouxe a revelação e disse que Enoque construiu aquilo pelo poder da palavra falada. Então, homem nenhum conseguiria construir aquelas pirâmides. Mas um homem que viveu na comunhão com Deus, que desejou voltar para aquele Éden de novo. E o William Branham chega a dizer que Enoque era um homem trabalhador como eu e você. Sair de casa para trabalhar, você vai cuidar do seu gado, eu vou para o meu emprego, você vai para a sua padaria. Está entendendo? Nós saímos todos os dias para trabalhar. Ele saiu todos os dias para trabalhar. Mas teve um dia que ele não voltou para casa. Não foi achado. Deus pegou, disse que ele foi caminhando, ele tinha tanta comunhão com Deus. O William Branham disse que ele tinha tanta comunhão com Deus, que ele foi andando, daqui a pouco ele começou a dar um passo, e ele já não pisava mais no chão. E ele foi andando, e ele já estava andando para casa mais Deus. Aí procuraram esse homem por todo canto, e não acharam, ele diz, já não foi achado, porque já não era, porque Deus o tomou para si. Procura um homem, vasculha, cadê o homem? O homem desapareceu. Procura por todo canto, procuraram o homem por todo canto, por todo lugar. Não acharam. Vai chegar o dia que vão nos procurar por todo lugar mesmo. Não vão achar não. Que Deus vai tomar seu povo desta terra. Vai chegar o dia que vai acontecer o mesmo. Já não era, porque Deus o tomou para si. Foi levado, caminhando, andando com Deus, neste dia já não era porque Deus o levou para si. Isso é tremendo. Mas foi pelo quê? Foi pelo quê? Pela fé. Enoque foi trasladado sem ver a morte. É pela fé. Certo? Eu vou terminar aqui. Olha só. Eu ia falar do grão de mostarda, mas vai ficar para domingo. Só para concluir aqui, ó. Diz assim a Bíblia, só para a gente finalizar aqui, o que eu queria dizer para vocês. O que é que um homem vive com Deus é uma coisa extraordinária. Todos esses 7 homens viveram com Deus, mas como Enoque, nenhum deles viveu. Aí diz assim, ó. Todos os dias da vida de Adão foram, olha só, preste atenção, ó. E Adão gerou filhos e filhas. E todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos. Aí segue, Adão gerou Sete. Todos os dias da vida de Sete foram 912 anos e morreu. Aí Sete gera Enos. Diz a Bíblia aqui gerou Sete. E viveu Enos 90 anos. Aí diz, todos os dias da vida de Enos foram 905 anos e morreu. Então Enos gerou a Cainã. E Cainã viveu tantos anos. Todos os dias da vida de Cainã foram 910 anos e morreu. E viveu, Cainã gerou a Malalael. E Malalael, todos os anos da vida de Malalael foram 905 anos e morreu. E Malalael gerou a Jered. Todos os dias da vida de Jered foram 972 anos, 962 anos e morreu. Olha só, tudo 900. Tudo 900. Todos os que eu falei aqui, os 6, viveram de 900 para lá. Agora, e Jered gerou Enoque. E Enoque andou com Deus. Olha aqui. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. 300 anos e gerou filhos e filhos. Todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. Mas não disse que morreu. Está vendo aí? Adão 900 e tanto, morreu. Sete 900 e tanto, morreu. Enos 900 e tanto, morreu. Cainã 900 e tanto, morreu. Malalael 900 e tanto, morreu. Jered 962, morreu. Mas Enoque viveu 365, mas não disse que morreu. Porque já não era. Deus o tomou para si. E por que cortou assim tantos anos, hein?
Porque vivia em comunhão com Deus, porque estava próximo demais de Deus. Para que mais esse homem vive mais comigo do que aqui na terra? Para que eu vou deixar esse homem viver aqui na terra? Para quê? Eu vou tirar ele daqui. E Deus tirou. Então, o que nós devemos fazer é o quê? Alcançar o testemunho de uma fé genuína, verdadeira. Que vai chegar o dia que Deus vai nos tirar daqui. Se não for pelo rapto, nós vamos ter que partir. Mas o importante é nós alcançarmos uma fé verdadeira. Porque Abel viveu pouco tempo. A própria palavra Abel quer dizer sopro. Pouquíssimo tempo. Mas alcançou o testemunho de uma fé verdadeira. Amém? Então na próxima a gente continua falando sobre fé. Eu vou continuar aí a falar de todos eles. Nós vamos aprender grandes coisas. E aprender sobre fé, para a gente colocar a fé em prática, é a coisa mais maravilhosa que existe. Não é isso? Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração final. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti por mais esta porção das Escrituras. Esta porção é maravilhosa. Se alcançarmos isto aqui, de não passar pela morte, será uma coisa tão estrondosa, tão maravilhosa. Nós não queremos ser conhecidos aqui nesta terra. Queremos que o mundo fale pouco de nós. Mas queremos alcançar um testemunho e uma fé de ser transladado. Pela fé, Enoque foi transladado sem ver a morte. E a palavra morreu não aparece para ele. Ele foi transformado. Como também, se não partirmos antes do rapto, nós também seremos transformados no abrir e piscar de olho. Mas para isto, Pai, precisamos alcançar a fé de transladação. Posso não alcançar mais nada nesta vida, mas eu quero alcançar a fé de transladação. É tudo. Chegará o dia que vão nos procurar por todos os lugares e não vão encontrar. Porque já não somos, já não era, porque Deus o tomou para si. Mas queremos ter uma vida de comunhão contigo. Uma vida na tua presença. Uma vida para te honrar. Adão, criado sem pecado, cometeu pecado. Enoque nasceu em pecado, mas foi tirado desta terra, porque viveu tão próximo de ti e não viu a morte. No dia que comerdes, certamente morrerás. Adão morreu. Mas Enoque, mesmo nascendo em pecado, não passou pela morte. Que coisa tremenda e maravilhosa. É possível homens nesta terra viver tão próximo de ti que não passe pela morte. É possível. No arrebatamento, no rapto, isto acontecerá. Eu só quero alcançar a fé de rapto. Louvado seja o teu nome. E mesmo que eu parta antes do rapto, eu alcançando esta fé, eu voltarei, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é maravilhoso. Abençoa cada um dos teus filhos. Produza fé nos nossos corações para vencer. Para alcançar as tuas promessas, precisamos de ti. Guarda os teus filhos. Louvado seja o teu nome. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Precisamos da tua força. Amanhã iremos trabalhar. Enoque também trabalhava.
mas queremos estar em comunhão contigo, numa vida contigo, na tua presença. Ajuda o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.